Vamos nessa, gente. Então, como dito, vamos trabalhar hoje heranças sexuais, que estão dentro do conteúdo relacionado à genética, né? Uma das partes da genética, um conteúdo importante, pois é comum termos questões sobre ele na parte do Enem e de outros vestibulares. Quando se trata de heranças sexuais, nós temos que inicialmente lembrarmos de quem? Do que? Lembrarmos que estamos falando de dois cromossomos em especial, o cromossomo X e o cromossomo Y. Temos que saber que dentro da nossa espécie nós temos 23 pares de cromossomos. Destes 23 pares de cromossomos, 22 são autossômicos e apenas um único par, o último par, é de cromossomo sexual. E é este que iremos focar na aula de hoje. Aqui eu fiz a ampliação para a gente ter um entendimento de como é que podemos compreender esses cromossomos. Vamos imaginar que este primeiro aqui seja o cromossomo X e que este outro seja o cromossomo Y. Inicialmente, nós temos que observar que existem duas regiões de destaque nos meus cromossomos sexuais. A primeira região, que está na coloração verde, aqui é denominada de região homóloga. Essa região denominada de homóloga, ela é uma região que apresenta alelos comuns, alelos que se pareiam para a determinação de algumas características desse cromossomo. No caso aqui, imagine que eu tenha neste loco gênico do cromossomo X um alelo azão, no mesmo loco gênico no meu cromossomo Y eu terei o complemento deste, o par deste, podendo ser um outro azão ou um azinho. Mas a parte que nos interessa em relação ao estudo das heranças sexuais é a que está embaixo, a que está na coloração roxa aqui em destaque, que é uma região denominada de região não homóloga. Essa região não homóloga é a região onde nós encontraremos todas as condições de características relacionadas aos nossos padrões sexuais. E, para não perdermos tempo indo logo para o que interessa, o primeiro padrão de herança sexual que nós iremos estudar são as heranças chamadas de ligadas ao sexo. Pessoal, toda herança que é denominada de ligada ao sexo, ela recebe essa nomenclatura porque ela está associada ao cromossomo X. E por que associada ao cromossomo X? Porque tanto os homens apresentam o cromossomo X, bem como as mulheres também apresentam. Se homens e mulheres apresentam esse cromossomo, então isso quer dizer que está ligado ao sexo, independente de qual seja ele. Existem muitos tipos conhecidos, alguns tipos conhecidos, de heranças ligadas ao sexo. Só que na aula de hoje nós iremos destacar aqueles dois que são os mais trabalhados, que nesse caso nós fazemos referência ao daltonismo, que é o primeiro que iremos falar, que este está relacionado a problemas de visão. Pessoas que apresentam daltonismo não conseguem enxergar corretamente certas cores. Normalmente, troca as cores, tem dificuldade de enxergar. Antes da gente, de fato, começar a descrever a ideia genética por trás do daltonismo, eu preciso que vocês entendam e lembrem que o daltonismo é um padrão genético recessivo. E que este padrão genético recessivo, que só está presente nos cromossomos X, no cromossomo sexual X, ele pode se apresentar de 3 formas para as mulheres e pode se apresentar de 2 formas para os homens. Se tratando das mulheres, nós podemos ter que as mulheres podem ser consideradas normais quando elas apresentam o XDzão, XDzão. O Dzão, ele vai fazer referência, o alelo de referência para o daltonismo. E quando este está na sua forma dominante, como aqui está sendo representada, ele vai determinar mulheres normais.
Existe uma outra possibilidade para uma mulher quando esta porta apenas um alelo dominante e um alelo recessivo. Ela é XDzão, XDzinho. Nessa situação, essa mulher é considerada normal. No entanto, a gente denomina ela como sendo normal portadora, pois ela porta o alelo que pode provocar a mutação, não nela, em um possível filho, né, quando ela vier a ter, caso ela venha a ter. O outro padrão é o relacionado a mulheres que são consideradas daltônicas. Mulheres XDzinho, XDzinho. Aí nós chegamos em um ponto muito importante. Eu só considero uma mulher daltônica aquela que possui os dois alelos recessivos para essa condição. Se a mulher ela apresenta apenas um único alelo dominante, ou melhor, um único alelo recessivo para a condição do daltonismo, ela não será daltônica. Ela porta o alelo, mas não é. Ela pode transmitir este para os seus descendentes. Agora, quando a gente analisa os homens só apresentam duas possibilidades. Porque o homem só apresenta um único cromossomo X. Ou o homem ele é XDzão Y, o que dá a ele a condição de normalidade para o daltonismo, ou ele é XDzinho Y, o que dá a ele a condição de ser daltônico. É importante ficarmos atentos também e lembrarmos que dentro das condições de heranças sexuais é muito mais comum, né, se tratando principalmente das heranças ligadas ao sexo, é muito mais comum homens serem afetados. Porque o homem só tem duas possibilidades, é 50% de chance. Existe uma maior possibilidade dele ser afetado, dele ser portador daquele alelo que condiciona a mutação. Mulheres não. As mulheres elas só apresentam uma única condição de ser daltônica. São 3 chances em 1, é 1/3 de chance para essa condição. Então, o primeiro exemplo a ser trabalhado hoje em relação à herança ligada ao sexo faz referência ao daltonismo. E o segundo exemplo é a hemofilia, que também é um padrão relacionado à condição recessiva, sendo que a hemofilia ela traz condições relacionadas a problemas de coagulação sanguínea. Então aqui, problemas de coagulação. As pessoas que são hemofílicas irão apresentar problemas em fatores que estão no sangue, que auxiliam na coagulação. E voltando rapidinho aqui para o daltonismo, né, para acrescentarmos, este está relacionado a problemas de visão. Né? As pessoas não conseguem identificar, por exemplo, né, nesse teste, que é o teste chamado teste de Ishihara, não consegue identificar qual número está nesse círculo. Tá? Aqui o número 26 em destaque, né? Aqueles que estejam assistindo essa aula e não estejam conseguindo enxergar a numeração, tá? Podem estar dentro do padrão genético que a gente chama de daltonismo. Quando a gente vai para a hemofilia, o que é que nós temos? Para a hemofilia, nós temos geneticamente, né, envolvendo os genótipos e os fenótipos, o mesmo padrão do daltonismo. As mulheres, para serem hemofílicas, elas vão ter que ter, ser portadoras de 2 alelos recessivos. Elas têm que ser XHzinho, XHzinho. No caso de mulheres normais, elas são portadoras do XHzão, XHzão. E mulheres normais portadoras, XHzão, XHzinho. Se tratando dos homens, que estes também, nesse tipo de herança ligada ao sexo, apresentam uma maior possibilidade de serem afetados, eles são XHzão-Y e XHzinho-Y. Esta parte faz referência ao que a gente chama, ao que a gente conhece como condições relacionadas a heranças ligadas ao sexo. Temos ainda, dentro desses padrões de heranças sexuais, 2 outros de destaque, muito importantes. Vimos agora que as heranças ligadas ao sexo são assim classificadas, pois estão associadas tanto ao homem como à mulher. Agora, iremos ver
as condições relacionadas a heranças restritas ao sexo e a heranças influenciadas pelo sexo. Quando eu falo das heranças restritas, observem que estas estão ligadas diretamente ao cromossomo Y, ou seja, só homens irão apresentar. Apenas os homens, já que os homens são portadores do Y, apenas eles. Um grande exemplo dentro dessa condição de herança restrita ao sexo que nós temos em destaque é a condição de um gene chamado de SRY. O gene SRY, que é o gene que determina a região Y, né, sexual, ele é o responsável pela diferenciação e produção da testosterona e dos testículos de um homem. Durante a fase embrionária, quando não se tem a presença desse cromossomo, as estruturas que iriam formar os testículos irão formar os ovários, dando condição para a formação de uma criança do sexo feminino. Se esse gene for ativado, ou seja, se tiver a presença do cromossomo Y, o gene SRY será ativado. E a estrutura, né, as estruturas que formariam os ovários se transformarão nos testículos e futuramente, quando esse indivíduo entrar na puberdade, auxiliarão na produção da testosterona para a diferenciação e produção dos espermatozoides. A testosterona vai sendo produzida desde o início, tá, em pequenas quantidades, mas ela vai ter uma maior manifestação quando o indivíduo entra na puberdade. A outra condição é a herança influenciada pelo sexo. A herança influenciada pelo sexo temos como principal característica a condição relacionada à calvície. Quando eu falo que uma herança é influenciada pelo sexo, é porque o sexo irá influenciar na forma como o alelo irá agir. Nesse caso aqui, nós temos a condição da calvície, como foi citado, onde o alelo para a calvície, né, ele é o C, sendo Czão dominante, Czzinho heterozigoto, Czinho recessivo. Observe que para a condição de homens e mulheres, nós temos uma diferença quanto à presença do alelo dominante e recessivo. Para os homens, a presença de um alelo dominante já permite a condição da calvície. Um homem considerado normal para essa condição, ele é recessivo. Já no caso das mulheres, a presença dos dominantes não irão interferir na sua condição para a calvície. Mulheres calvas seriam então consideradas apenas recessivas dentro desse padrão, certo? Estes, gente, então, são os principais exemplos trabalhados dentro da genética relacionada a heranças sexuais que nós temos que ficar atentos. Valeu, muito obrigado.